A maioria das pessoas não percebe, por causa dos dogmas instituídos pelas religiões, que a vida é infinita. Na verdade, a maioria de vocês é impedida de perceber que já viveram infinitamente antes e que agora estão aqui novamente para aprenderem novas lições de integração. É preciso que vocês aprendam a unir as situações negativas com as positivas. Não o que é positivo em detrimento do que é negativo. Definitivamente não é isso, porque isso cria uma separação ao invés de união. Se um homem é um polo positivo e uma mulher o polo negativo, então esses polos precisam se unir para que se crie uma única e grande luz. É isso que chamamos consciência. Quando você tem um polo positivo e negativo na eletricidade e os coloca juntos, a luz se acende. E é o mesmo que acontece com a sua consciência. Mas para isso, você precisará se casar. Ninguém é o bastante sozinho. E sem que os dois polos existam, não haverá a luz. Era assim desde os tempos primitivos. O avanço tecnológico não tem o poder de quebrar essa dinâmica, a não ser pela força ou pela opressão. Todos os seres humanos precisam passar pela experiência do casamento em algum momento da sua existência, onde os sexos opostos são atraídos e aprendem a unir-se um ao outro. E esqueçam aqui os rituais religiosos. Não é a isso que estou a me referir. Esses rituais satisfazem apenas a vaidade de vocês. Eu falo sim, é da união entre dois seres distintos. A mulher é diferente do homem, e o homem é diferente da mulher. Cada um tem funções diferentes que se complementam. Enquanto a mulher tem a intuição e é mais ligada ao mundo interior, o homem, por sua vez, é mais ligado ao mundo exterior, onde anseia por criar ou erigir algo. A mulher, com a sua intuição, pode inspirar o homem a criar coisas maravilhosas. Porém, se o homem não acredita na mulher e a enxerga como uma cidadã de segunda classe, sem os mesmos direitos que ele, então ele mergulhará num poço de total e absoluta ignorância, porque é a mulher que, tendo acesso à intuição, o levará ao grande Criador de tudo. Esse acesso se dá pelo amor que habita dentro do coração da mulher. E os homens precisam aprender isso urgentemente, pois é justamente por isso que todos vocês estão aqui. Ao se casarem com alguém do sexo oposto, vocês precisam aprender a viver em harmonia e a se tornarem uma só pessoa. E quando vocês se tornarem uma só pessoa, então, automaticamente, se tornarão tão conscientes sobre suas possibilidades como o grande Criador de tudo. Pois como casal, em parceria um com o outro, os dois começarão a criar
uma das coisas mais maravilhosas do mundo: a vida. E é isso que possibilitará que outras pessoas também possam fazer o mesmo, porque todos vocês são uma única fonte de energia criadora quando se unem. Todos devem estimular cada um a ser igualmente conhecedor, capaz e criativo quanto todos os outros, ao invés de tentarem controlar uns aos outros. Todos vocês são iguais. É assim que aqueles que estão mais elevados na consciência irão ganhar o respeito dos demais. E não é nada além disso que deve ser ensinado. Trata-se de respeito, não de controle. E ao atingirem este nível de consciência, vocês alcançarão a habilidade de abraçarem esses conceitos, podendo realmente compreendê-los e então aplicá-los. A vida em si é algo muito simples. Não é uma coisa difícil e filosófica que vocês precisam aprender todos os dias. Vocês só precisam vivê-la. Vivam as vossas vidas. Vivam sabendo quem vocês são, sabendo que vocês precisam se integrar com o oposto e confiar no oposto. O maior presente que vocês podem dar aos seus amigos ou aos seus parceiros é a confiança. Confiem que eles sejam divinos e confiem que eles farão a coisa certa. Busquem elevar as vossas consciências e ajudem-os a chegarem ao mesmo nível de vocês. Se vocês confiarem em seus amigos e seus parceiros, eles confiarão de volta, mesmo que não queiram fazê-lo. Porque essa é a natureza humana. E é justamente por vocês confiarem tanto no outro que o outro se sentirá obrigado, consciente ou inconscientemente, a confiar de volta. Isso é criação. Isso é segurança. E é exatamente esta a relação que o Pai de todo o princípio estabelece com todos nós. E agindo assim, vocês se sentirão seguros com vocês mesmos, porque saberão que poderão transmitir aos outros o conhecimento que aprenderam, apenas sendo honestos. Não simplesmente honestos uns com os outros, mas honestos com o amor, que é a energia que nos une ao grande Criador de tudo. Aliás, a honestidade também é muito mal interpretada. Em verdade, tudo é muito mal interpretado neste planeta. Saibam todos que todos vós cometem muitos erros, e de certa forma, é bom que cometam todos esses erros, pois nunca conhecerão totalmente a verdade, a não ser que estudem tudo aquilo que não é verdade. Infelizmente, a maioria de vocês tem sido mal orientada pelas instituições religiosas. E quase todas entenderam tudo errado, deixando que a vaidade e o ego corrompesse a mensagem deixada como legado no Monte Sinai. As religiões não existem para ajudá-los, embora seja esse o conceito que tentam passar. Elas não foram inventadas para disseminarem o amor e guiarem as pessoas para as coisas certas.
Se assim fosse, elas não seriam responsáveis por tanta miséria em suas portas, tantos crimes de roubos, assassinatos, expropriações e crueldades relatados ao longo de todos os milhares de anos da humanidade. Mas, ainda que a maioria não perceba e sinta a necessidade delas, elas foram criadas apenas para controlar vocês. E que fique bem claro aqui que não fomos nós que as criamos, embora já as tenhamos experimentado há milhões de anos, quando ainda éramos uma jovem raça de seres atrasados e dependentes. E foi por isso que deixamos um legado de princípios morais e éticos com o objetivo de ajudá-los. Portanto, foram vocês mesmos que criaram os vossos dogmas e aceitaram as inúmeras regras punitivas e escravizantes, renunciando ao direito de discernir e ponderar usando o bom senso, e passaram a acreditar que, se contrariarem essas mesmas regras, contrariarão a Deus, como se o grande Criador de tudo dependesse disso. Ele definitivamente não depende. E assim, vocês criaram uma armadilha de culpa, medo e remorso, que aprisiona os tolos que se deixam levar por homens que cometem os mesmos erros que condenam em vocês. Homens que pregam o que não praticam e praticam o que não pregam. Deixe-me dizer que o grande Criador de tudo não fica contrariado com nada disso. Não fica contrariado se vocês cometem algum erro, ou feliz se vocês acertam a mão. Vocês são livres para escolherem o caminho que quiserem seguir. O grande Criador de tudo não fica contrariado ou se alegra com o que fazemos ou deixamos de fazer, simplesmente porque Ele não tem reações humanas. Ele está acima do bem e do mal. É o próprio suprassumo da neutralidade, algo que é um tanto difícil de se compreender num primeiro momento, mas que, quando o fazemos, verdadeiramente nos libertamos das amarras existenciais que nos aprisionam. O que fizermos ou deixarmos de fazer será de nossa inteira responsabilidade. As regras de conduta ética e moral já foram determinadas e entregues, e está ao alcance de todos sabê-las. Se vocês não as cumprem, não haverá punição. E se vocês as cumprem, também não haverá recompensa. O que haverá, nos dois casos, será uma consequência. E isso será pesado e definirá se o autor irá para um lugar ou para outro. É como um exame, onde depois de avaliados, uns avançam e outros são retidos. Não é punição, é consequência. Se vocês quebrarem uma regra, é claro que isso será errado dentro do código de conduta ética e moral. Mas se vocês forem honestos consigo mesmos, saberão sem ninguém lhes dizer que o que fizeram é errado. Assim, vocês devem ser mais confiantes com o vosso próprio nível de discernimento e acreditarem mais em si mesmos. É assim que começarão a viver com mais honra e com mais respeito uns pelos outros. Parem de ler os jornais. Parem de seguir manadas. Parem de ouvir líderes totalmente confusos
que se expressam com uma brutal violência, ameaçando uns aos outros. Estes homens não são líderes de verdade, são falsos líderes. Os verdadeiros líderes sempre irão direcioná-los para dentro de vocês mesmos. Sempre irão direcioná-los para criarem um ambiente de paz. A paz não é algo que demore anos e anos de negociação. A paz pode acontecer agora mesmo, simplesmente se todos tomarem a decisão de querer a paz. E é claro que todos vocês são irmãos. Esqueçam as culturas, esqueçam as religiões, esqueçam as fronteiras. Lembrem-se de que todos são terrestres, oriundos de uma mesma matriz. Dominem o animal dentro de vocês. O animal que habita em vós ainda não aprendeu a se unir com seu aspecto divino. Este animal dentro de vós ainda está cheio de medo. Vocês só precisam conquistá-lo para que o divino se expresse com amor e atitudes cooperativas. E é só assim que vocês terão um novo mundo. E este mundo novo não é e nem será um presente que cairá dos céus, mas será conquistado por merecimento por causa das vossas ações, das vossas expressões e dos vossos pensamentos. De certa forma, não estamos muito longe disso agora. Se considerarmos que nos próximos 20 ou 30 anos terrestres, as novas gerações que irão encarnar serão almas mais evoluídas e que entenderão esses conceitos mais facilmente. Mas, infelizmente, elas ainda lutarão contra os dogmas que serão projetados incansavelmente sobre elas, seja no campo religioso, seja no campo ideológico pelos seus pais, pelos líderes religiosos e pelos políticos que ainda influenciarão as sociedades, deixando todos sem saberem o que fazer e confusos. Contudo, e até lá, a educação que é dada a vocês é abominável. Nada lhes é ensinado sobre quem vocês são de verdade e o que poderiam fazer para se ajudarem, sobre serem amor e luz, que se todos se unissem, emanariam as boas energias do grande Criador de tudo. É isso que todos vocês deveriam representar. Mas se ainda não aprenderam, então não poderão fazer isso. Na verdade, o que as massas representam ainda hoje são as energias do medo. Todo mundo está com medo e ninguém ousa falar ou se atreve a sair da sua zona de conforto. Isso precisa ser discutido. Vocês precisam ir em busca do conhecimento e passarem a falar sobre isso. Será só desta maneira que vocês mudarão o paradigma e tornarão a educação responsável por formar e informar as novas gerações sobre quem elas são de verdade e o que elas vieram realmente fazer aqui, para ajudarem no processo de unificação, na integração com os outros, com a amizade, com as qualidades do ser divino, que são, na verdade, a habilidade de cooperarem entre si. Se vocês continuarem a insistir num programa criado para treinar o modo racional em detrimento da intuição, então vocês se tornarão totalmente irracionais e perderão completamente a conexão com o coração.
com o divino que existe em vós, e sentirão cada vez mais esse medo velado e serão para sempre manipulados para darem lucro ao sistema, sem saberem mais compartilhar o amor. E é isto que vocês precisam discutir todos os dias, para refletirem sobre quais os motivos que os fazem constatar por que não estão em paz e por que sentem tantos medos que nem sequer sabem explicar. Ou então, por que são tão negativos e destrutivos em vossos relacionamentos, acabando com os relacionamentos com vossos amigos e até com vossos familiares. Fiquem todos em paz.